falar sobre essa decisão fora de casa, né? O quanto isso muda para vocês dentro do vestiário, o quanto isso é importante, o quanto vai ser importante esse primeiro jogo e também qual é a atmosfera para decidir fora de casa e também sobre a pressão que o Atlético vem fazendo. Não, claro que a gente gostaria de decidir em casa com a nossa torcida, no nosso estádio. Não foi possível, perdemos no sorteio. Mas no Flamengo contra o Palmeiras, a gente teve o primeiro jogo em casa, contra o Corinthians o Flamengo teve o primeiro jogo em casa, então foi recorrente dentro dessa competição. É o que eu te falo, não nos preocupa o segundo jogo ser lá, mas claro que a gente gostaria de estar do lado da nossa torcida, do lado do nosso estádio. Mas acho que os jogadores do Flamengo são bastante experientes para saberem o que tem que fazer. Acho que não muda muita coisa em relação à logística, não muda absolutamente nada. É chegar e jogar aí do dia 3, dia 10 essa competição e se Deus quiser vai dar tudo certo. Marcos, dá para aproveitar de alguma forma o primeiro jogo em casa, sendo que é uma semana em que o Atlético vai vir de uma decisão contra o River na Argentina, e aproveitar a força da torcida, essa vantagem de estar no Maracanã na primeira partida para de repente construir essa vantagem? Isso pode ser uma vantagem nesse sentido? Eu acho que qualquer clube que joga o primeiro jogo em casa, ele pensa nesse sentido de tentar fazer de qualquer maneira o resultado em casa. Claro que a gente é sabedor que o Atlético Mineiro vai ter um grande jogo, possivelmente um grande desgaste. A gente sabe o que é jogar contra o River, né? A gente jogou o River já numa final de competição e graças a Deus a gente sai campeão, mas a gente sabe o tamanho do esforço que se tem que fazer. É um time argentino, é um time altamente competitivo. Enfim, mas eu acho que não é por isso. O time que joga em casa, ele sempre tem que tentar fazer o resultado, e o Flamengo não pode ser diferente. Acho que a gente não tem que querer fazer resultado lá contra o Atlético Mineiro. Tem que se preocupar e muito fazer o resultado em casa e depois ver o que acontece pro segundo jogo. E como é que vocês têm encarado essa pressão do Atlético Mineiro sobre ofício, tudo? Pois é, mas essa pressão... respeito, eu não posso fazer nada. Essa pressão do Atlético Mineiro, ela tem 40, 50 anos, desde os anos 80, que tem conversa fiada em relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui, ia falar que a bola era fria, que era ruim, que não sei o quê. Então, foi até bom acontecer isso, o segundo jogo, sei lá. Obrigado. Isso que eu acabei de falar, contra o Palmeiras e contra o Corinthians, o segundo jogo do Flamengo foi em casa, está sendo recorrente para a gente nessa competição. Claro que eu queria jogar aqui com a torcida, com a atmosfera da torcida no nosso estádio, mas isso aí é sorteio, perdemos o sorteio, agora seguir em frente. Ontem houve o episódio do Varela, queria saber de que forma isso foi resolvido, se está resolvido, se o jogador foi multado ou não, se será ou não. Não, essa situação está completamente resolvida. O jogador não deveria estar onde ele estava. O jogador, se tivesse qualquer solicitação de alguma amizade, ele deveria ter solicitado uma outra pessoa para fazer esse resgate, para pegar essa carona, dar essa carona para o seu amigo. Ele não deveria ter feito isso, mas dito isso, ele cumpriu todas as exigências do dia, que era fazer o treinamento, estar presente no almoço que tinha junto com a comissão técnica. Isso aí já está resolvido e agora é para a final, dia 3 e dia 10. Eu queria ver também o que o Bruno Spindel pensa em relação a decidir esse segundo jogo, né, decidir a final na casa do Atlético Mineiro, e se tem muita interferência, né, porque o Atlético está começando a pintar os muros ali do vestiário, pintando as paredes do vestiário. Esse clima hostil, vamos dizer assim, de Belo Horizonte, como é que está sendo recepcionado pelo Flamengo? Acho que assim, primeiro, nosso elenco tem muita personalidade, já decidiu confrontos fora de casa e saiu vitorioso. Então a gente confia muito no Felipe, confia muito na comissão técnica, no staff, em todos os atletas. E o mais importante é a gente estar preparado, se preparar aí para a final, para os 2 jogos, fazer 2 bons jogos, que a gente possa lutar para sair campeão. Tenho certeza que tanto aqui como lá, nosso torcedor vai apoiar
os 100 minutos do primeiro jogo, os 100 minutos do segundo jogo e trabalhar o melhor possível para de novo lutar para poder sair campeão. Ô Bruno, eu queria que você falasse um pouco sobre a situação do impedimento semiautomático, que tanto o Flamengo quanto o Atlético queriam essa situação, mas a CBF falou que acaba sendo muito difícil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação. Olha, a gente já falou algumas vezes informalmente com a CBF sobre o assunto. Eles colocam a questão da dificuldade de implementar em todas as arenas, né? Entendo, pelo que a gente entendeu, que o desejo deles é quando implementar, que se implemente em todas as arenas e não é possível, né, implementar em todas as arenas. Então você tem, por exemplo, o Maracanã e todas as arenas modernas são capazes e têm infraestrutura para receber o VAR semiautomático, outras arenas não têm. O Flamengo é a favor que se implemente nas arenas que for possível, depois vai implementando nas outras, como acontece com a central do VAR, quando não é possível fazer o VAR aqui da central do VAR, faz na própria arena. Então qualquer ferramenta, qualquer melhoria, qualquer medida que signifique melhoria da arbitragem, o Flamengo vai ser sempre a favor, e a gente entende que o VAR semiautomático é uma ferramenta mais moderna, que é atual, mais eficiente. O VAR veio para melhorar o futebol, ele reduziu uma série de erros, vamos dizer assim, graves e fáceis de corrigir, né? Quando você tem a ferramenta, principalmente os erros factuais, e tudo que puder fazer para melhorar o futebol, o Flamengo vai sempre apoiar. A CBF já deu resposta se vai adotar ou não o semiautomático? Olha, pelo que eu sei, quem fez o pedido formal foi o Atlético. O Flamengo colocou publicamente a posição de apoiar o pedido. Em outras visitas no passado, umas 3 ou 4 vezes, aqui na CBF, com a comissão de arbitragem, a gente colocou essa possibilidade o pedido, né, para colocar o VAR semiautomático, e o que eles colocaram foi o que eu acabei de dizer, que eles até se dispõem a fazer, mas quando for possível em todas as arenas, a posição do Flamengo é que se faça nas arenas em que seja possível, né? Faz a infraestrutura, é uma ferramenta que acelera muito a tomada de decisões e também evita erros de marcar o jogador errado, esquecer um jogador que estava dando condição. Estou falando de casos aí que já aconteceram, pegar o frame errado, tem uma série e acelerar a tomada de decisão, que melhora a fluidez do jogo, é o que é melhor para o espetáculo, é melhor para os atletas. Tudo que puder acontecer nesse sentido, o Flamengo vai apoiar. Pedro, uma dúvida em relação ao legado que a gestão atual, que pode ser a próxima, dependendo do resultado da eleição, já pretende deixar para quem vier em 2025. Vocês estão trabalhando com qual tipo de timeline em relação à renovação contratual? A partir de quando vocês vão sentar para discutir isso? Pós-final da Copa do Brasil já dá para fazer alguma coisa, já que pode ser que venha a confirmação da Libertadores? Como é que vocês estão pensando na gestão de quem tem contrato em aberto, enfim, para resolver essas situações como o Gabigol? Olha, o principal que a gente está pensando, que é como foi, posso ter algum feedback? Sob pena de eu estar errado, acho que não enviamos ofício, a gente entende que foi cometido um erro ali pelo VAR, essa é a posição do Flamengo, que o VAR usou um critério diferente que usou em outros lances, o próprio lance do Adrielson pelo Botafogo com o Palmeiras no ano passado, que é um lance que tem disputa, o próprio Adrielson toca a bola, depois toca o jogador do Palmeiras, ali no caso do Arrascaeta ele tinha a bola sob total domínio, então a gente entende que houve erro e que houve outros erros ali na arbitragem também, e aí a gente está falando por critério. Então, assim, o pênalti da bola na mão do Garro, que ele está com o braço levantado ali dentro da área, e alguns outros lances ali, e de outros jogos também que a gente entende, como o próprio Felipe na coletiva falou, hoje é muito confortável para a arbitragem ter um critério para outros clubes, porque dá menos barulho, assim, errar contra o Flamengo. Então tem um critério para outros clubes, eles têm medo de errar contra outros clubes, e contra o Flamengo não tem medo, receio nenhum de errar, e acaba criando um viés nas decisões da arbitragem, e eles acabam tendo, pelo medo, um critério
para os 19 clubes, outro critério para o Flamengo. É muito fácil errar contra o Flamengo e a gente acha que quem deveria uniformizar o critério é a CBF, através da sua comissão de arbitragem. Com toda sinceridade, a gente não consegue. O próprio Roger, acho que era treinador do Juventude, numa determinada entrevista ali, ele falou que ele não consegue entender o que a CBF quer da arbitragem, qual o critério que ela utiliza. O Flamengo tem essa visão e a gente se sente amplamente prejudicado numa série de decisões. A gente até, assim, a própria área de comunicação do Flamengo fez um vídeo, tem um chute na cara que o Gerson leva do jogador do América Mineiro, fica bem, assim, o galo bem roxo aqui assim no olho dele, no próprio intervalo a gente já viu. E aí é um chute com uma violência extrema ali e a gente não entende por que a questão da regra de proteger o rosto num lance que ele está entrando com a bola dentro da área, já tinha driblado o jogador, que não vai expulso, e outros lances contra o Flamengo se expulsa jogadores com uma intensidade ainda menor na jogada. Obrigada. O De La Cruz. Dia a dia é difícil, né? Acho que foi uma lesão ali no posterior, no mesmo posterior que ele tinha tido a lesão quando voltou da Copa América, né? Acho que foi no jogo com o Bahia, se eu não me engano. Ele se sacrificou para poder voltar para as fases decisivas sem estar no seu melhor e sem, obviamente, fazer todo o processo de recuperação física até o final. As pessoas precisam entender, tem determinados momentos da temporada que os jogadores voltando de lesão, eles fazem determinados sacrifícios junto com o clube, junto com a comissão técnica. Ele se sacrificou muito, encurtou muito os prazos ali para poder voltar antes do prazo. Acho que, se eu não me engano, ele voltou no primeiro jogo contra o Peñarol. Então ele já sacrificou muito para voltar, depois ainda teve que ir para a data FIFA de novo, e ele vai fazer todo o sacrifício ali junto com o DM, junto com o clube, para tentar voltar o mais rápido possível e no melhor da forma dele.